Você ainda ama o seu marido? Você ainda ama a sua esposa? Talvez vocês tenham respondido imediatamente: sim, é claro que amo. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Vocês ainda estão conectados? Porque, infelizmente, existe uma coisa muito perigosa acontecendo em muitos casamentos. Os casais estão juntos, vão à igreja juntos, participam de várias atividades, mas estão desconectados. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre quando os casais se desconectam, quando o amor esfria, quando as coisas entram numa rota muito perigosa de afastamento, de esfriamento, mas muito mais importante que isso, eu quero dar para você também neste vídeo dicas para que você mude essa situação e saiba exatamente o que fazer para reverter esta situação. E se você sente que no seu casamento o amor esfriou, que vocês já não vivem mais como viveram antes, que as coisas já não estão mais como elas foram lá atrás, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final. Eu sou Ednei Brito e já se inscreva no canal. Toda semana nós trazemos aqui conteúdos muito ricos para fortalecer o seu casamento. Imagine uma casa muito bonita, onde as coisas todas estão funcionando. A cozinha funciona, os quartos funcionam, a sala funciona, enfim, tudo está bonito, tudo maravilhoso e tudo funcionando. Porém, essa casa tem um problema que você não vê, que não está aparente. Os alicerces estão rachando. O problema da rachadura dos alicerces é aquilo que está por trás. Aparentemente tudo bonito, mas e o perigo que está rondando e não é percebido, este realmente é perigoso. E muitos casamentos estão vivendo essa mesma situação. Aparentemente tudo está bonito, mas sem que o casal perceba, as situações estão entrando numa situação complicadora, porque às vezes o casal olha para o casamento e pensa: nós não estamos brigando, nós não estamos vivendo nenhuma crise, não vemos nada complicado no nosso casamento. Porém, a situação pode estar perigosa exatamente porque ela não está sendo percebida. E no alicerce do seu casamento, talvez exista uma rachadura invisível, que é a desconexão. Vocês estão lentamente, talvez rapidamente, mas vamos imaginar que lentamente se desconectando. E essa rachadura pode começar, às vezes, por coisas até meio sem sentido. Uma conversa que não aconteceu, um pedido de perdão que não foi feito, um pedido que foi esquecido, um carinho que não foi dado, e pequenos detalhes assim podem fazer parte desta rachadura que acaba trazendo complicações para o casamento e o perigo maior não está sendo percebido. E periodicamente o casal pode ter momentos assim de afastamento. A grande questão é que isso não pode se transformar numa rotina. E no casamento o amor esfria. Nem sempre o esfriamento do amor pode significar o fim do amor ou o fim do casamento. Jesus ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Agora, Jesus ele não diz que o amor acabou ou que acabaria, mas que esfriaria. Isso aqui é bem interessante para a gente pensar em relação ao casamento. Muitas vezes o amor está se esfriando e não está sendo percebido, porque como uma fogueira, o casamento pode ir se esfriando exatamente por falta de combustível. Falta madeira, falta lenha para que a fogueira continue queimando, e o casamento de igual forma pode faltar algumas coisas, e a falta destas coisas pode também levar a um esfriamento do amor. E eu repito, o amor tendo esfriado não significa necessariamente que o amor acabou. E da mesma maneira como uma fogueira ela vai perdendo calor aos poucos e vai diminuindo até que fica só fumaça e por fim
o fogo apaga-se completamente, no casamento também pode acontecer a mesma coisa. Por falta de combustível, o amor vai esfriando, vai perdendo calor, vai perdendo força, e antes que esfrie totalmente e que o fogo apague, é importante que ele seja tratado. É importante que esta chama, que esta fogueira do casamento seja repensada. E é o nosso objetivo nesse vídeo. E como eu disse, eu quero falar com você sobre sinais, ajudar você a perceber sinais de que o casamento está esfriando. E eu quero então falar sobre 7 sinais para que você possa ter mais clareza e fazer essa análise melhor do seu casamento, para perceber se alguma coisa perigosa está acontecendo de forma aparentemente, ou aliás, de forma quase invisível ou não. Então vamos lá, reconhecendo estes 7 sinais. Primeiro sinal: o casal continua conversando, mas parou de se conhecer. E simplesmente conversar, e dependendo do tipo de conversa, não é só isso que o casamento precisa, porque muitos casais continuam conversando, mas a conversa é: que hora você vai chegar, como é que você vai fazer, ou que hora você vai passar no mercado, você ajudou o filho a fazer o dever de casa. Esse tipo de conversa é uma conversa funcional, ela é necessária no casamento, mas o casamento não pode viver só desse tipo de relacionamento. O casal precisa se conhecer muito mais, então precisa ter a conversa emocional, o diálogo emocional, a comunicação emocional. E quando eu falo aqui de comunicação emocional, é aquela conversa, aquele diálogo onde a gente fala ao coração do outro, e a proposta desse diálogo é ajudar a conhecer melhor ao outro, especialmente conhecer melhor o momento em que o outro está vivendo. E aí seria uma conversa mais ou menos assim: como está o seu coração hoje? Como estão os seus sentimentos? Existe alguma coisa que eu fiz e que te entristeceu? O que eu poderia fazer hoje para te ajudar a ficar mais feliz? Você percebe que essa não é uma conversa, apenas uma conversa funcional. É intencionalmente uma conversa que vai trabalhar as emoções, ajudar o seu cônjuge a perceber o quanto você está valorizando esse momento. Porque alguns casais têm várias informações sobre o outro, sabem onde o outro está, sabem o momento em que o outro vai chegar em determinado lugar ou vai chegar de volta em casa, mas sabem muito pouco sobre o coração do outro, sobre as emoções do outro, sobre aquilo que no momento é realmente importante para o outro. Então este é um sinal perigoso de que o casamento pode estar passando por um momento difícil, um momento de desconexão, porque, embora o casal converse, mas apenas uma conversa necessária, e o casal deixou de se conhecer. O segundo sinal é quando a rotina substitui o relacionamento. A rotina não é inimiga do casamento, porém, o problema é quando ela assume espaço que não deveria assumir, e espaços que às vezes a rotina assume, que não sobra espaço para o relacionamento, que seria mais ou menos o seguinte: o casal acorda, o casal trabalha, o casal paga contas, o casal educa filhos, cuida dos filhos, e por fim o casal volta para casa, janta, faz a refeição, está cansado, vai dormir, e no outro dia tudo recomeça. A rotina acabou assumindo aquilo que deveria ser o espaço do relacionamento do casamento. Terceiro sinal: pequenas feridas que viram distância. Imagina uma pessoa que recebe um pequeno ferimento num dedo. No dia seguinte, recebe de novo um ferimento. Parece que está tudo quase normal. No terceiro dia, a mesma coisa. No 10º dia, recebe um ferimento, aí já não está tão normal. No 20º dia, o mesmo ferimento. No 30º dia, o que acontece? Qualquer pequeno
toque no dedo, às vezes qualquer parte do dedo já vai doer e pode doer muito. E na medida em que o tempo passa, se essas pequenas feridas não forem tratadas, então a dor vai ser cada vez maior e com isso a tendência é da pessoa procurar se afastar de tudo aquilo que pode causar feridas. No casamento pode acontecer a mesma coisa. Uma palavra dura que não houve pedido de perdão, um pedido que deveria ter sido atendido e não foi, uma data importante que foi esquecida. Enfim, são pequenas feridas que vão acontecendo um dia, no segundo, no 10º, no 30º, e isso acaba se transformando em afastamento, porque com o objetivo de não sentir tanto a dor, a pessoa acaba se afastando e, sem perceber, os dois vão se afastando. E este é um sinal terrível de que o casal está se desconectando. E eu tenho ouvido muitas vezes, conversando com casais, ajudando casais, a seguinte declaração: mas não adianta mais falar, não adianta porque nada vai resolver. E quando o casal chega a esse estágio, ou um dos dois chega a esse estágio, aí o silêncio vai se transformando em afastamento, em distanciamento dentro do casamento. Sem perceber, o casal vai se afastando, se desconectando. Quarto sinal: o casal começa a viver como colegas na mesma casa. O casal divide responsabilidades, o casal cuida das contas, paga as contas, cuida dos filhos, administra a casa, mas são apenas colegas. A questão da intimidade, da proximidade, do relacionamento foi ficando para trás. E deixa eu te dizer uma coisa, que infelizmente tem sido uma grande realidade. Muitos casais dormem na mesma cama, mas estão tão distantes como se dormissem em quartos separados, estão tão distantes emocionalmente, às vezes até como se estivessem vivendo distantes geograficamente. Então não basta frequentar a mesma igreja, ir nos mesmos lugares, não adianta viver na mesma casa e estar desconectados. Lá em Gênesis 2:24, a Bíblia nos diz que os dois serão uma só carne. O propósito de Deus, o projeto de Deus para o casamento é muito mais que o casal apenas viver na mesma casa. É realmente construir um relacionamento profundo, um relacionamento diferenciado, um relacionamento que os dois estejam vivendo felizes neste relacionamento. Portanto, é muito mais que ser apenas colegas dividindo a mesma casa. Quinto sinal: quando outras coisas começam a receber o melhor de você. E essa também tem sido uma questão assim que eu tenho ouvido muito nos aconselhamentos de casais, que é o seguinte: mas eu gostaria tanto de que ele me tratasse como ele trata as outras pessoas, ou às vezes como ele me trata, que ele me tratasse como trata os animais, ou como trata as coisas, porque na visão do outro, pessoas, coisas, animais estão recebendo mais do que o cônjuge. E aí é uma questão para ser questionada. Quem está recebendo o seu melhor? Como é que você pode fazer para mudar esta situação? Porque às vezes o marido chega em casa e diz: estou cansado, o dia de trabalho foi muito exaustivo. E aí ele fica 1 hora, meia hora, às vezes mais que isso, em redes sociais. A esposa às vezes também diz: eu estou muito cansada, e fica horas vendo vídeos. Você percebe que às vezes coisas acabam recebendo melhor atenção do que o cônjuge. O que o seu cônjuge está recebendo de você? O que você está dando, o que está sobrando para o seu cônjuge? Sobrando nem é a colocação certa, mas o que você está dando para o seu esposo, o que você está dando para a sua esposa. Não deve ser apenas o que sobra,
mas deve ser aquilo que de fato é importante. E aqui eu não estou dizendo que a tecnologia não seja importante, que trabalho não seja importante. O que eu estou dizendo é que as coisas que são importantes merecem espaço na nossa agenda. E qual é o espaço que tem aparecido na sua agenda para o seu cônjuge, para o seu casamento, para o seu relacionamento? Quinto sinal: a intimidade começa a esfriar. E não apenas a intimidade sexual, mas também a intimidade emocional. O casal deixa de se tocar, deixa de se abraçar, os beijos já se tornam cada vez mais distantes. Enfim, são questões que fazem parte da intimidade do casal, mas que essas coisas já não estão mais acontecendo. Esses detalhes estão caindo no esquecimento e tudo isso vai fazendo com que a intimidade do casal vá se esfriando. E você está percebendo que quando o casal perde a conexão, ou na medida em que vai perdendo a conexão, a intimidade também vai sendo afetada, vai entrando nesta situação de esfriamento. E em situação assim, o casal precisa aprender a se reconectar, não apenas como corpo, mas também como emoção, como pessoas que são pessoas completas, corpo e emoção. Sétimo sinal: quando o casal para de ter curiosidade sobre o outro. No começo do relacionamento, no namoro, um quer saber tudo sobre o outro, se importa com cada detalhe da vida do outro, e depois do casamento e com o passar do tempo, dos meses, dos anos, das décadas, o casal parece que vai perdendo esse tipo de curiosidade. E o interessante é que nós mudamos, sem perceber, a gente muda, o outro muda. E por não perceber que o outro está mudando, você quer tratá-lo como já foi tratado lá atrás. Porém, quais são as experiências pelas quais o seu cônjuge está passando atualmente? Quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as celebrações, mas quais são também os medos? O cônjuge muda porque a realidade muda. E diante dessas mudanças, como você, ou de que maneira você tem demonstrado curiosidade, o que tem sido interessante para você em relação ao seu cônjuge. Então são pequenos detalhes que a gente não pode falhar neles, que a gente precisa pensar, que a gente precisa realmente assim estar atento a esses pequenos detalhes, porque eles acabam trazendo resultados extraordinários dentro do casamento. E uma pergunta que pode te ajudar muito a pensar em relação ao seu cônjuge é olhar para o seu cônjuge e pensar: quem é você hoje? Não é quem você foi lá atrás, mas quem é você hoje? E procurar perceber que o tempo e a realidade, as situações foram fazendo do seu cônjuge uma pessoa diferente daquilo que era lá atrás. Não é apenas se preocupar com quem era o seu cônjuge lá atrás, mas com quem ele é hoje, agora, e como você pode ter novamente curiosidade pelo seu cônjuge hoje. E diante de tudo isso vem uma pergunta que é muito interessante. Por que casais cristãos se desconectam? Afinal de contas, não são cristãos? E aqui é uma questão importante para a gente entender. O fato de sermos cristãos não nos torna automaticamente conectados sempre. Porque às vezes a gente está indo para a igreja juntos, mas a gente não está trazendo para a prática aquilo que a gente aprende no Evangelho de Cristo. Às vezes a gente ora, mas a gente não consegue pedir perdão para o outro. Às vezes a gente prega bonito lá na igreja, mas não prega o amor além das palavras dentro de casa. Às vezes na igreja a gente exerce o nosso ministério de uma forma que muitos acabam nos admirando, mas dentro de casa a gente não vive a mesma realidade. O evangelho é o mesmo, aquele que quando a gente está lá na igreja e quando a gente está em casa. A questão é que muitas vezes
a prática que a gente tem dentro da igreja não é a mesma que a gente tem dentro de casa. E aí parece que o evangelho não funciona. Na realidade, o evangelho funciona. O evangelho é poderoso para transformar. Mas a questão é por que muitos cristãos se desconectam? Se desconectam exatamente por viver realidades diferentes. E o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, com amor profundo, com amor que se entrega, com amor real. Esta é uma verdade que, quando vivida na prática dentro da família, dentro do lar, o casamento vai permanecer conectado, o casal vai permanecer conectado. Pense comigo num celular. Você olha para o celular, ele tem apenas 2% de bateria. E aí aparece um sinal, bateria acabando. Mas você ignora este sinal e continua usando o celular. Daqui a pouco aparece novamente a mensagem, bateria acabando. E você ignora e continua usando. De repente, no momento que você precisava do celular, ele simplesmente desliga. O celular não desligou por acaso. Ele já vinha dando sinais. E no casamento, da mesma maneira, às vezes o casamento vem dando sinais de que as coisas não estão boas e a gente ignora os sinais e continua simplesmente agindo, atuando, enfim. Agora, dentre estes sinais que aqui falamos, quais deles você percebe no seu casamento? Tem algum deles que você já percebeu e superou? Escreva isso aqui nos comentários, eu gostaria de saber da sua história e vai também ser importante para que outras pessoas se reanimem se você já superou alguma desses sinais e se você está passando por algum deles vai ser importante porque outras pessoas também vão perceber que é uma realidade que não são apenas elas que estão vivendo. E logo no começo do vídeo eu disse que não apenas falaria sobre a questão da desconexão, mas também daria orientações sobre como se reconectar, como evitar que a desconexão ela acabe destruindo o seu relacionamento, o seu casamento. Em primeiro lugar, parem de culpar e comecem a diagnosticar. E ao invés de simplesmente afirmar você mudou, comece a questionar o que nós estamos precisando fazer para melhorar o nosso relacionamento, o que aconteceu conosco, por que nós estamos nesta realidade. E você percebe que nestas questões ou nestes questionamentos, a proposta é fazer com que o outro se abra para o diálogo, que os dois comecem a conversar. E quando eu falo aqui comecem a conversar, um detalhe muito importante. Quando a gente pergunta, a gente precisa estar disposto a ouvir as respostas. E aqui tenha o cuidado de ouvir as respostas sem tentar se justificar, sem tentar se explicar, apenas ouça. E quando a gente apenas ouve, a gente ajuda o outro também a eliminar muita pressão emocional que está dentro dele. Então, apenas ouça. E para se reconectar, em segundo lugar, conversem de verdade. E essa conversa é importante que ela aconteça sem celular, sem televisão, sem filhos, somente o casal. Os dois ali prontos para conversar, dispostos, para conversar. E eu quero dar como sugestão para que vocês perguntem um para o outro estas questões e um detalhe interessante. Quando a gente pergunta, a gente precisa estar disposto a ouvir. Então, perguntem e ouçam. Não se justifiquem, não se expliquem, apenas ouçam e validem aquilo que o outro está dizendo. E aqui eu quero deixar 4 perguntas. Primeira delas, o que você sente falta entre nós? A segunda pergunta, existe alguma coisa que eu fiz ou que deixei de fazer que machucou você? Terceira pergunta, o que eu poderia fazer para você se sentir mais amado ou mais amada? Quarta pergunta, o que eu posso fazer para reparar algumas coisas que eu deixei de fazer? E para restaurar a conexão,
Em terceiro lugar, voltem às pequenas coisas. Às vezes a gente fica procurando grandes coisas para fazer para restaurar a conexão no casamento, quando na realidade são pequenas coisas que farão grandes diferenças. Jesus Cristo ele fala à igreja de Éfeso lá em Apocalipse, dizendo que foi uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. E talvez seja exatamente isso que vocês estejam precisando, voltar ao primeiro amor, voltar àquelas pequenas coisas, práticas simples, pequenas atitudes que vão fazer uma diferença enorme no relacionamento. E em quarto lugar, para melhorar a conexão, tratem as feridas. Às vezes a gente procura ignorar, ou a gente ignora as feridas, a gente feriu o outro e a gente ignora isso. Às vezes a gente foi ferido e ignora isso. E é importante que essas feridas sejam tratadas. É importante que estas feridas sejam bem trabalhadas. Tem um vídeo, e você vai encontrar, vou deixar aqui um card de um vídeo que eu gravei há um tempo atrás falando sobre pequenas mágoas e como elas acabam afetando o relacionamento do casal. Então, cuidem das pequenas feridas. E talvez pequenas feridas ficam fáceis de serem tratadas, e quanto mais rápido a gente trata essas feridas, melhor. Mas cuidem desse detalhe, porque se elas não forem tratadas, elas podem produzir muito afastamento, muita desconexão. Então lembrem-se disso, cuidem das pequenas feridas. E em quinto lugar, reconstruam a intimidade espiritual. É muito importante que cada um tenha o seu relacionamento com Deus, os seus momentos a sós com Deus, mas como casal é também importante que o casal tenha os seus momentos a sós com, aliás, seus momentos com Deus, que o casal ore junto, que o casal leia a Bíblia junto, que o casal converse sobre as coisas de Deus junto, que o casal aprenda aquilo que Deus tem para eles, porque como casal, com certeza, Deus tem alguma coisa para vocês ligada ao ministério da igreja, à atividade. Então, descobrir juntos aquilo que Deus tem para vocês e desenvolver essas atividades juntos. Então, restaurem, fortaleçam a vida espiritual de vocês, o relacionamento espiritual, porque aqui está um detalhe muito especial. Muitas vezes o casal está numa rota de desconexão muito rápida. E um dos grandes detalhes que acaba fazendo uma enorme diferença é a restauração da vida espiritual. Quando o casal se reconecta espiritualmente, se reconecta com Deus e faz isso como casal, as coisas, normalmente elas acabam melhorando numa velocidade incrível. Então, renovem a vida espiritual de vocês em Cristo Jesus. E o nosso vídeo está ficando meio longo, mas mesmo assim eu quero deixar aqui para vocês uma dinâmica, que eu chamo de dinâmica da reconexão. E para vocês cumprirem essa dinâmica, fiquem de frente um para o outro, olhando nos olhos, e vocês podem pausar esse vídeo aqui quando necessário, e que nesse momento dessa dinâmica vocês façam para vocês essas perguntas. E a primeira pergunta é: o que você mais sente falta em nós? A segunda pergunta: em que momento você se sente mais amado ou mais amada? Terceira pergunta: existe alguma coisa que eu faço que faz você se sentir distante de mim? Quarta pergunta: o que eu poderia começar a fazer para nos aproximar novamente? Quinta pergunta: qual atitude eu posso assumir esta semana para cuidar melhor do nosso casamento? Respondam um e depois o outro responde e eu repito. Ouçam a resposta do outro sem se explicar, sem se justificar. E vocês vão perceber como esta simples dinâmica vai trazer resultados maravilhosos para o casamento de vocês, porque a gente precisa se lembrar sempre. Tudo aquilo que é importante para nós vale a pena investir. Então invistam aí agora alguns minutos, façam essa dinâmica e percebam o resultado benéfico para o relacionamento de vocês, para a reconexão de vocês.
E eu quero lançar para vocês um desafio de 7 dias. Então, cada dia é uma atividade. No dia 1, conversem durante 15 minutos. Dia 2, façam um elogio específico para o outro. No dia 3, tenham um momento de carinho sem nenhuma expectativa. Então, dar carinho apenas por dar. 4º dia, conversem sobre uma memória feliz do relacionamento de vocês. Procurem se lembrar de algum momento, de alguma situação que foi muito feliz para os dois. 5º dia, façam algo juntos que vocês gostavam de fazer no início do relacionamento. No dia 6, orem juntos. Dia 7, conversem sobre o que perceberam durante estes 7 dias. Como é o último dia deste desafio, então conversem como foi para vocês estes dias desta semana desse desafio e quais foram os benefícios que vocês já estão percebendo no relacionamento de vocês. E tudo isso é importante para que a gente guarde sempre no coração o seguinte: casamentos não esfriam de uma hora para outra, eles esfriam quando deixam de receber o investimento necessário. Porque a distância emocional não acontece quando o casal se separa, mas acontece quando um deixa de buscar o coração do outro. E talvez você agora esteja pensando: mas Ednei, você não conhece o meu casamento. E é verdade, eu realmente não conheço o seu casamento, mas provavelmente você conhece, e conhecendo você está percebendo que existem algumas situações que foram faladas neste vídeo que está causando a desconexão. Quais são essas questões? E o que pode ser feito para que a reconexão comece logo? Não espere o seu casamento chegar numa situação gravíssima para começar a tratá-lo, a valorizá-lo. Comece a fazer com que as mudanças aconteçam daqui para frente, a partir de agora. E se esse vídeo falou ao seu coração, não assista essa mensagem sozinho. Envie para o seu marido, para a sua esposa, mas não envie apenas como se você estivesse dizendo: ó, você precisa ouvir isso. Faça diferente. Envie dizendo: ó, isso aqui é importante, eu gostaria de assistir com você. Assistam juntos em atitude de oração, de busca de direcionamento de Deus para melhorar o relacionamento de vocês. E se o seu desejo é construir um casamento mais forte, mais saudável, talvez restaurar o seu coração, se inscreva no canal. Que Deus fortaleça o seu relacionamento, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, poderosa, o seu relacionamento conjugal.